Começando mais um dia aqui. Vamos lá. Por que que eu fiz essa pergunta de como cada um está se sentindo hoje? Porque eu senti que alguns corações precisavam se expressar e falar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que veio para mim hoje, para a gente falar, foi que às vezes o nosso coração, ele fica um pouquinho bagunçado. Por que que ele fica bagunçado? Porque às vezes o nosso coração ele fica inconstante. Ele vai vivenciando um processo de oscilação. E isso se deve também por causa da nossa interação nossa com o que está no mundo do lado de fora e com a interação de fora para dentro. Ana Cristina, você não perdeu nada não, tá? Que a gente está começando agora. Então, o nosso coração ele se encontra um pouco, muitas das vezes assim, oscilando, porque acontece coisas do lado de fora, às vezes com pessoas que amamos, às vezes em relações de pessoas diretamente com a gente, às vezes no âmbito familiar, no trabalho, na nossa sociedade, no ambiente religioso, nas nossas interações sociais. Então, às vezes pode acontecer determinada coisa que nos invade, toma o nosso emocional, nosso coração, a nossa mente, e a gente vai cada dia experimentando um sentimento. Hoje eu posso estar mais angustiado, hoje preocupado, amanhã mais aliviado, e assim nosso coração, o nosso emocional, nós vamos encontrando um caminho para navegar na nossa vida. E também, no meio disso tudo, nós temos uma relação intrínseca, que é uma relação que a gente chama de uma relação a relação intrínseca é uma relação nossa com a gente mesmo. Então é uma relação que é interna, quando você está desbravando um caminho dentro de você. Aprendendo a lidar com aquilo que você sente, aprendendo a administrar o que você sente, às vezes está tentando tomar uma determinada decisão na sua vida, fazer uma escolha, está calculando ou percebendo ou compreendendo qual é a reação que você pode ter em relação a determinado acontecimento na sua vida, às vezes uma autocobrança nessa relação com a gente mesmo, a gente se cobra, às vezes a gente está tentando entender aquilo que a gente está sentindo. Como a Samira falou, eu estou me sentindo, não sei se é um vazio, o que que é, quieto. Então a gente vai tentando buscar, como que eu estou me sentindo hoje? E às vezes a gente não para se perguntar isso. Como que eu estou hoje comigo? Hoje eu estou com a minha vida? Às vezes a gente não para se perguntar isso. A gente vai só pegando os entulhos, jogando aqui dentro, e vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo. Acontece uma coisa, eu me meto, me envolvo, eu tento resolver, tento ajudar, e você vai colocando para cá. Às vezes vai passando por um determinado problema, às vezes perde uma pessoa querida, e aí você vai. Vivemos num tempo que a gente não tem tempo para sentir, embora a gente sinta. Antes era um tempo que a gente vivia que se falecesse alguma pessoa, a gente tinha um processo de luto. Lembra que o pessoal falava assim: "Olha, vamos ficar essa semana sem botar música alta, porque o vizinho morreu", em sinal de respeito, não fazia festa, não comemorava muito, não botava música alta, sinal de respeito. Eh, as coisas aconteciam num passo um pouco mais lento. É igual quando a gente vê um filme, né, filme mais antigo, não tinha rede social, WhatsApp, então as pessoas ficavam sabendo das coisas quando ia na casa da outra conversar, quando tinha telefone residencial e ligava em algum momento. Telefone residencial tinha chave,
Quem lembra dessa época? Eh, e o telefone tinha que pedir autorização para ligar, às vezes você morava com a avó ou com a mãe, tinha que pedir autorização responsável para poder usar o telefone. Então tinha tanta coisa, então tudo levava um tempo para você se comunicar. Às vezes você tinha que resolver uma coisa com alguém, e você tinha que ir na casa, e você sentia uma urgência, mas até você resolver, até você ir lá, aquilo foi se acomodando dentro de você. Hoje vivemos uma urgência, a gente vive um momento, a comunicação ela acontece instantaneamente, e todas as outras coisas acontecem instantaneamente. E temos que administrar tanto sentimento. Às vezes você está feliz por alguma vitória que você recebeu, pode ter sido um processo judicial, pode ter sido ter encontrado alguém muito querido, pode ter sido tanta coisa positiva e ao mesmo tempo você recebe uma notícia ruim. É, e aí nós somos tomados por uma emoção. Esse ano aconteceu uma coisa bem interessante. Eu tinha acabado de ver a casa que eu ia morar esse ano. Então eu vim conhecer essa casa, eu olhei essa casa, resolvi ficar, né, resolvi vir morar para casa, assinei o contrato da casa, estava bem feliz, com o coração bem tranquilo, fui na praia, voltei para casa, eu ia dormir cedíssimo, estava tão sereno que eu não ia nem jantar, estava bem tranquilo. 8 horas da noite eu já estava caminhando para dormir, né, quase 8 horas. E recebi um telefonema de um falecimento, uma coisa que ninguém esperava. Uma pessoa sofreu um acidente e faleceu. E aquilo tomou conta da gente e virou uma peregrinação aquela semana de dor, de como que aquilo mexeu com tanta gente. Então, assim, eu estava resolvendo uma coisa que era boa para mim, então eu estava aliviado, sereno, e depois me vi tendo que ajudar uma pessoa. E a pessoa falou assim: "Vinícius, a pessoa pediu para te ligar que ela precisa de você, que determinada pessoa faleceu". E aí eu estava me preparando para continuar o meu descanso, e aquilo mexeu comigo, eu só troquei de roupa e fui ver, né, fui lá, estar junto naquele momento, dividir aquele sofrimento. Então a gente não, hoje em dia tudo acontece muito uma coisa atrás da outra, a gente não tem tempo para sentir, mas isso não significa que a gente não sinta. A gente pode não ter tempo para administrar, para entender o que sentimos, mas isso não invalida que a gente não sinta. E por isso, muitas das vezes, não vamos conseguir identificar aquilo que a gente está sentindo. A gente vai precisar olhar de verdade para o coração, para poder compreender aquilo que a gente está sentindo. E é normal que o coração fique bagunçado mesmo, que o coração fique procurando resposta e às vezes não encontra, que o coração possa ficar contrariado, possa se sentir com o coração vazio, apático, pode sentir o coração quente, raivoso, odioso. São sentimentos. Nós somos a flor da pele, nós somos de carne e osso, nós somos humanos. E a gente está conectado com a terra, com o ar, com o fogo, com a água, com as pessoas ao nosso redor, com a natureza em geral, com o universo. E por isso tudo se esbarra, tudo a gente sente, a gente capta,
Estamos vivendo um momento espiritual muito intenso, que a gente quase que praticamente se comunica por telepatia. A gente sente que o outro precisa da gente. Muitas das vezes, a gente tem presságio do que pode acontecer. A gente sente tudo muito à flor da pele. E por isso a gente precisa de momentos para compreender o que se passa aqui dentro, momentos para lidar com situações. Precisamos de momentos. Se permita sentir e acolha aquilo que você está sentindo. Não é momento de cobrança, é momento de acolher e compreender. Como o que a Denise falou. Eu estou sentindo angustiada porque minha irmã está passando determinada situação, mas eu não posso ajudá-la. Então você sofre e se compadece pelo outro e você ajuda na medida do possível. Mas a gente não tem o poder de mudar o destino das pessoas, de tirar o sofrimento de alguém, porque tudo isso também é muito pessoal e particular. Então a gente não consegue arrancar uma doença da pessoa com as mãos. A gente não consegue devolver a vida daquele ente querido que partiu e aquela família sangra. A gente não consegue escolher pelo outro. Às vezes tem um jovem na nossa família que faz cada escolha e vive assim a flor da pele, impulsivamente. E você consegue trazer maturidade para ele naquele momento ou escolher por ele. Então, é, nós não somos Deus, mas quem sabe podemos, em algum momento, sermos senhores da nossa própria vida, da nossa própria história e da nossa própria jornada. Porque, embora haja tanto sentimento, no fim das contas, você é responsável por você. Você é responsável por você, pelas suas escolhas. E agora, nesse momento, vamos caminhando para a nossa meditação, para que a gente cuide do coração. Quem está com o coração ansioso, angustiado, vazio, vai poder limpar e preencher esse coração com coisas, com sentimentos mais confortáveis e que a gente gosta de sentir. E quem já está com o coração sereno, pode utilizar esse espaço da serenidade para poder preencher de desejo, de sonho, de conexão com mais coisas que você queira se conectar. Então, com os olhos fechados, numa posição confortável, vamos respirar profundamente 3 vezes, puxando pelo nariz e soltando pela boca, bem forte. Nesse momento que a gente respira profundamente 3 vezes, podemos perceber o excesso saindo do nosso corpo, o excesso de tensão, de ansiedade, de nervosismo, de inquietude saindo através dessa respiração forte. Tomando fundo, respirando profundamente.
E o nosso corpo vai entendendo que estamos num processo de energização, que é um momento de relaxamento, de tranquilidade, de paz interior, que o seu corpo começa a relaxar, se desprender tanto do passado quanto do futuro, e se conectar com o tempo presente, com o aqui e agora, puxando e soltando ar. Que coisa boa. Nesse momento, você passa por uma espiral violeta e essa espiral vai filtrando toda a sua energia, todo o seu campo áurico, o seu campo magnético, e vai filtrando todas as suas energias, filtrando aquilo que pode e deve sair, desimpregnar, quanto os bons sentimentos que vão e precisam ficar com você. E você vai passando por esse filtro energético na espiral violeta. Agora tem um clarão que vem do alto, como se fosse um refletor, e começa a refletir uma luz branca sobre você, sobre a sua cabeça. E essa luz começa a jorrar do alto, por todo o seu corpo. A luz do alto, a luz da fé, a luz da serenidade, da sabedoria, da conexão com a espiritualidade, do bem maior. E toda essa luz vai nutrindo todo o seu ser, nutrindo você por completo, nutrindo sua alma, respirando profundamente. Perfeito, perfeito. Energia muito intensa e ao mesmo tempo delicada. Agora, a espiritualidade vai pedindo para que cada um de nós
possa reavaliar os seus pensamentos, pois é tempo de se libertar de pensamentos negativos, de crenças limitantes, de pensamentos sombrios, que trazem dor e sofrimento. É preciso se libertar desses pensamentos, pensamentos de incapacidade, pensamentos de derrota. Se liberte desses pensamentos, pois todos nós somos capazes de construir coisas novas. Todos nós podemos olhar para novos horizontes. Podemos construir novas perspectivas da vida e podemos tornar a nossa vida melhor a partir daquilo que pensamos. Se você acredita que a sua vida é toda errada, toda ruim e que nada presta, você vai acreditar nisso, sentir isso e vai reforçar isso na sua vida. Mas se você acreditar que a sua vida pode ser melhor, de que sua vida, por mais que tenha qualquer tipo de dificuldade, que você é capaz de superar, de contornar, e também com a sua capacidade de focar nas coisas positivas que estão ao seu redor, tudo isso você vai poder sentir e reforçar ao seu redor. Ou seja, tudo aquilo que você alimenta cresce. Então, se você alimenta aquilo que é bom, aquilo se expande, aquilo reverbera, se multiplica, se estabiliza. Espiritualidade pede para que você alimente, pense, expanda, ressoe, reverbere aquilo que você deseja prosperar na sua vida. E nesse momento, a gente começa a caminhar numa estrada, encontramos o mato, é de dia e começamos a enxergar uma grande plantação de trigo. Uma plantação tão grande que a gente não vê nada além da própria plantação. É muita plantação. Tem plantação de trigo, de milho, e você pode ou olhar para toda essa plantação pensando que é demais ou que você não dá conta, ou você pode olhar
Como que bom que tem tanta coisa para você colher, para você plantar novamente, para você se alimentar e para você transformar em tantas outras coisas. É tempo de colheita, é tempo de você se alimentar daquilo que te sacia, daquilo que enobrece o seu espírito, daquilo que serve como caminho, como alimento para a tua alma e para a sua transformação pessoal. Essa plantação só mostra o tanto de possibilidades que tem ao seu redor, na sua vida, como que você pode crescer nisso tudo. Inspirando profundamente e seguindo caminhando dessa plantação, seguindo o caminho adiante, conseguimos encontrar um morrinho bem alto, como se fosse uma montanha, logo após a plantação. E aí você sobe nesse ponto alto e você consegue ver toda a plantação ao redor, natureza, vegetação, pasto, novas terras, novos horizontes, o sol. Você consegue visualizar a estrada e de novo a espiritualidade fala que você é livre, que há um mundo de possibilidades para você. E embora você seja um grão de areia, no meio dessa imensidão toda, cada grão de areia faz a diferença nesse mundo. E esse grão de areia, ele começa a fazer a diferença no mundo a partir de momento que ele faça a diferença na sua própria vida. Então não espere ninguém fazer a diferença na sua vida. Faça a diferença na sua vida você mesmo e deixe o seu coração serenar. Agora uma luz rosa começa a se expandir dentro do seu coração. Chama rosa, começa a condensar no seu coração. E ela vai intensificando, ficando mais forte, porque está limpando seu coração e trazendo tudo de bom que seu coração precisa. Respire fundo e deixe essa luz se expandir por todo o seu corpo. E essa luz vai tomando conta de todo o seu ser.
Você vai sentindo uma sensação de paz, bem-estar, alívio, sentindo que você está pronto para a sua semana, para a sua vida. Você se sente mais inteira, mais presente, mais fortalecida, aliviada. E agora, com seu corpo leve também, você pode devagar ir retornando, abrindo seus olhos e despertando para novas possibilidades na sua vida. Abrindo os olhos, pode beber a sua água energizada. E agora a gente começa um momento que cada um pode falar sobre o que sentiu, sobre como está se sentindo, sobre como foi esse encontro para você. Então, quem tiver mais à vontade, pode ou ligar a câmera e o microfone, ou somente o microfone, ou escrever no chat.